o mar vai estar muito agitado. Da mesma forma, o avião, né? Às vezes, nos aeroportos, o voo é cancelado, o voo é atrasado por conta das condições meteorológicas. Então, esses fatores são levados em conta e é necessário ter, né, ali algo que guie, algo que direcione. Caso contrário, um piloto, um comandante de um navio, negligencie, né, deixe de lado essas informações, não considere essas informações, ele passa a colocar em risco não só a sua vida, como a de todos aqueles que vão estar sob o seu cuidado ali, né, no avião, no navio, todos aqueles que estiverem a bordo. E recentemente, não sei se os irmãos devem lembrar, há pouco tempo, alguns meses, tivemos o caso da queda de um avião aqui no Brasil, né, uma fatalidade, em que algumas pessoas morreram. E os estudiosos, especialistas foram estudar o caso, né, para ver o que aconteceu. E um dos fatores foi que instrumentos, né, informações tinham sido geradas de que as condições climáticas eram severas, né? Estava muito frio naquela região e acabou que isso não foi levado em consideração naquele plano de voo, né? E isso acabou acarretando uma tragédia. O avião, lá, os equipamentos congelaram e acarretou na queda desse avião. Hoje em dia, até mesmo a gente vai na casa de algum parente, vai em algum aniversário, em algum lugar que a gente não conheça muito bem, a gente pega e usa lá o GPS no carro, né? Coloca lá o aplicativo, né? Coloca para que possa se guiar aí pela cidade. E eu fiquei lembrando, né? Só estava até falando com a minha esposa, que antigamente a gente não tinha esses aplicativos, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui à praia com meu pai, há muito tempo, eu era pequeno, e a gente errando e acertando o caminho, né? Tentativa e erro para se chegar à praia. E hoje em dia a gente tem essas ferramentas, mas antigamente eu não sei como é que o povo fazia, né? Mas perguntando, a pastora falou aqui, perguntando, é verdade. Mas chegava no local, né? Ou memorizava. Hoje em dia a gente ficou mais acomodado, né, com essa questão dos aplicativos. Mas, queridos, trazendo essa contextualização, né, trazendo para a nossa vida espiritual, nós também precisamos de algo que guie os nossos passos no caminho certo e seguro. A gente precisa caminhar de forma segura, né? E por que caminhos a gente deve andar? Quais caminhos que a gente deve tomar? Jesus ele fala em João 14, 6, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que aponta para Deus. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho que leve para Deus. Só que para nós trilharmos esse caminho, a gente não fugir da rota, a gente não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, nós precisamos de algo muito importante na nossa vida, algo vital para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Ela é o nosso radar espiritual. A palavra de Deus é a nossa bússola, é quem nos orienta. E nós precisamos desse radar na nossa vida para guiar os nossos passos. Não é à toa que o salmista fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a luz que ilumina por onde nós temos que andar, o caminho certo que nós temos que andar. Tentar viver, tentar caminhar sem esse poderoso instrumento que Deus deixou para nós, sem esse radar espiritual, é loucura. Você pode dizer assim, é loucura. É loucura. Fale assim, é loucura. É loucura viver sem a palavra de Deus, sem se guiar pela palavra de Deus. É como navegar às escuras. Eu já estive no alto mar navegando e é um breu, assim, né? Às vezes é só aquela luz da lua, das estrelas, né? Mas se tiver o tempo fechado, você não vê nada. É navegar às escuras. Se o tempo estiver ruim, então, neblina, escuridão. E se a gente não tiver a palavra de Deus, a gente navega às escuras e a gente caminha em direção ao abismo da morte. Nós caminhamos em direção à morte.
A palavra, ela nos aponta para os perigos da vida, nos faz desviar do mal. Ela nos mostra o caminho onde há rochas, onde há lugares onde nossa embarcação pode bater, né, colidir. E ela aponta, ela mostra, ó, vai por aqui. A voz de Deus, através da palavra de Deus, nos direciona, nos mostra por onde devemos andar. E Jesus, ele diz, né, que no mundo nós passaríamos por aflições. No mundo a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por momentos difíceis, vai passar por tempestades, mas ele diz, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E há momentos em que as tempestades, elas vão chegar. Não vou aqui dizer que vai ser tudo mar de rosas, mil maravilhas. Olha, a vida cristã você nunca vai ter problema, você nunca vai passar por tempestade. Não, a gente vai passar por tempestade. A neblina vem e às vezes a gente não consegue enxergar o que está adiante, o que vai acontecer. A gente não consegue, as nossas esperanças às vezes ficam trêmulas, mas aí é o momento em que a gente precisa enxergar com os olhos da fé. Quando a gente não consegue, com a natureza humana, enxergar aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa olhar com os olhos da fé. Assim como um navegante, né? Quando está tudo neblina, não consegue enxergar com os olhos humanos, ele tem que navegar pela navegação eletrônica ali, a navegação do radar. E assim somos nós. Às vezes, aos nossos olhos, vai estar tudo nebuloso, mas com os olhos da fé. A fé que é gerada através do radar que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus, a gente consegue ir adiante e cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Em nossa vida espiritual, a gente precisa dessa fé para enxergar aquilo que não vemos, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, de fatos que se esperam. E em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Eu preciso do radar espiritual de Deus para a minha vida. Para que eu não venha me desviar dos caminhos, para que eu não venha sair da rota e para que eu consiga chegar ao porto seguro de Deus para a minha vida. Só que muitos hoje em dia fazem o contrário, né? Quando a tempestade vem, as dificuldades vêm, já não consigo enxergar muito bem, a neblina espiritual está ali na minha vida. E aí o que muitos fazem? Deixam de ouvir a palavra de Deus, abandonam a casa de Deus, já não leem mais a Bíblia, no momento em que mais precisa da palavra de Deus. E às vezes, ao abandono, tentam resolver do seu jeito, negligenciam as instruções de Deus para esses momentos. A palavra de Deus, ela traz para nós a esperança, traz para nós a fé para todos os momentos da nossa vida, inclusive os mais difíceis, inclusive as tempestades, inclusive quando o mar está bravio, né? Como Jesus estava lá com os discípulos, lá o barco estava quase virando. Para esses momentos, a palavra de Deus, ela nos orienta. E nós precisamos dessa fé que é gerada pela palavra de Deus e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu queria abrir com os irmãos rapidamente lá em Atos, capítulo 27. Versículo 1. Paulo, ele passou por uma situação de tempestade, né? Atos 27, versículo 1. Vou ler a partir do primeiro versículo. O título aqui na minha Bíblia fala assim: Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Aí preste atenção no versículo 9, 10 e 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Note que curioso, irmãos, que Paulo aqui não tinha um GPS, Paulo não tinha aqui o sistema de informações meteorológicas da Marinha, lá da região lá da Itália, não tinha os equipamentos modernos que os pilotos hoje em dia têm, né? Podem usufruir. Mas Paulo tinha o radar espiritual. Paulo estava cheio da palavra de Deus. E mesmo aqueles que eram profissionais da área, né? Fala aqui que o piloto e o mestre do navio não deram crédito ao que Paulo dizia. Mas Paulo, ele dá um diagnóstico ali, ó, essa viagem vai ser perigosa, vai botar a nossa vida em risco. E assim na nossa vida espiritual, irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz informações precisas para a nossa vida. Nós precisamos nos debruçar diariamente, olhar diariamente, assim como o piloto de um navio, ele tem que olhar, o tempo todo ele tem que estar olhando o radar, ele tem que estar olhando a meteorologia. Assim somos nós. Nós precisamos diariamente ler a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que vem as palavras de vida eterna. Através da palavra de Deus é que a gente vai conseguir navegar seguro. E quando negligenciamos, assim como aqueles homens negligenciaram, e depois, se você quiser ler em casa, você vai ver que o navio passou por situação difícil, veio ao naufrágio. E Paulo ele fala: olha, eu falei lá no início. Ele lembra aqueles homens: eu disse que é viagem, mas Deus vai ter misericórdia de nós e ninguém vai morrer aqui. É mais ou menos isso que Paulo fala. Quando a gente negligencia a palavra de Deus, a gente passa por situações de naufrágio na nossa vida. A voz de Deus para a nossa vida, para as nossas vidas, vem pela palavra de Deus. Ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos nesse mundo tenebroso. E aqueles homens, eles erraram, né? Eles erraram em não ouvir Paulo. Aqueles homens, eles erraram em não ouvir a palavra de Deus para aquela situação específica. E Jesus, em Mateus 22, 29, se você quiser tomar nota e ir anotando essas passagens para ler em casa, Jesus ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando que nós erramos? Quando a gente deixa o radar espiritual de lado. Quando a gente deixa de usar esse radar, esse instrumento, a bússola de Deus para as nossas vidas, diariamente. Você quer errar menos? Quem aqui quer errar menos? Eu quero errar menos.
Então, leia a palavra de Deus todos os dias. Não abandone a palavra de Deus. Quando nós queremos navegar os mares da vida, sem o radar, sem a palavra de Deus, é insucesso. A gente está enfadado ao insucesso, porque ela é o poder de Deus para nós. Como eu falei, Paulo ele não tinha nenhum instrumento ali, nenhuma carta sinótica, ele não tinha, mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. Ele estava cheio da palavra de Deus. Se eu quero errar menos, eu tenho que ler mais a palavra. É inversamente proporcional. Quanto mais eu leio, menos eu erro. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, menos eu erro. Busque a voz de Deus. Dê passos certos através da palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para os nossos caminhos. É ela que ilumina os nossos caminhos. E nós precisamos amar a palavra de Deus. Quem aqui ama Jesus? Todo mundo. Levanta o braço aí. E Jesus ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama Jesus, você tem que ler a Bíblia. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. O pastor fala aqui, domingo após domingo, grupo de crescimento cristão, curso de batalha espiritual. Não é à toa. Porque a nossa vida, se a gente não tiver a palavra de Deus, a gente não consegue dar um passo certo. A gente não consegue caminhar. Você diz que caminha com Deus, mas não lê a palavra de Deus, está longe da palavra de Deus, meu irmão, você não caminha com Deus. Você está navegando, mas você nem sabe para onde o navio está indo. Nós precisamos do radar de Deus. Se você ama Jesus, você deve amar, guardar, meditar na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, guardar a palavra de Deus no seu coração. Só a palavra de Deus nos fará andar em caminhos seguros, nos fará andar guardados por Deus, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas. Mas eu sei que o comandante do meu navio, ele tem guardado a minha vida. O comandante, que é aquele que governa a minha vida, está levando o meu navio a um porto seguro. E ele guiará os nossos passos. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a todos. Ame a palavra de Deus, ó. Ande grudado com esse radar. O radar Deus deixou para nós, não foi à toa, para que você andasse em passos certos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Senhor, o Espírito Santo pode estar selando essa palavra que temos recebido nos nossos corações. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com esse louvor que diz, está escrito na tua palavra, Senhor. Eu sei que eu posso confiar quando eu precisar de direção. Nela estou seguro. Palavra do Senhor, nela estou seguro. Eu sei que posso me abrigar quando eu precisar de proteção. Ó Senhor, possamos olhar para a tua palavra. Está escrito. Vou declarar a letra. Na tua palavra eu sei que posso confiar. Quando eu precisar de direção. Quando eu precisar de direção. Nela estou seguro, eu sei que posso me abrigar. Nela estou seguro, eu sei que posso me abrigar.
Oremos. Poderoso Deus, amado Pai, louvamos ao Senhor porque a Tua palavra é a revelação do Seu caráter, da Sua pessoa, e através dela nós conhecemos o Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu a palavra e nos deu o professor da palavra, que é o Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, continue trabalhando em nossas mentes, nos nossos corações. Que os nossos corações estejam aquecidos, estejam em chamas pela Tua palavra. Que todo o ceticismo, toda indiferença, todo desânimo e preguiça espiritual sejam debelados de nossa vida. E que a Tua palavra incendeie nosso coração. Que possamos, como foi ministrado, amar ao Senhor. Amar ao Senhor e nos apropriar da Sua palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa que pôs os pés neste lugar nessa manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada criança ali no Ministério da Infância. Este mês, quando há um peso de malignidade despejado sobre a nossa nação e que alcança as nossas crianças, que o Senhor, Deus, mande reforço de anjos para guardar as crianças da nossa nação. Que possamos, ó Deus, avançar com a segurança de que Jesus Cristo é quem governa a nossa nação. E Ele é o Pai, é o Senhor do Brasil. Que esse mês de outubro, os dias que se seguirão, seja um tempo de bênção, de alegria, de libertação, um mês de frutos do Teu Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja com todo brasileiro, todo o Teu povo, cada lar, cada casamento, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui debaixo da Tua paz, com a Tua proteção. Que tenhamos uma tarde maravilhosa, repleta da paz e da alegria do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Foi muito bom estar aqui. Deus abençoe você que esteve aqui, você que nos acompanhou pela internet. Logo mais estaremos aqui a partir das 19 horas. Mas o encontro de proclamação das verdades eternas. Que vocês possam ir na santa e na bendita paz do Senhor. Abençoe quem está perto de você. Declara uma bênção sobre a vida dessa pessoa. Glória a Deus. Sai desse lugar abençoando seu irmão. Em nome de Jesus. Tenha uma tarde abençoada na presença dele. Creia. Declare a sua fé na